Fala, meu povo, boa noite, aqui é o Felipe do canal Falei Mesmo. Vamos falar um vídeo hoje, né? Um pouco tarde estou lançando o vídeo, mas para falar um pouco sobre influência, é isso aí. Vamos lá. Hoje com as redes sociais, com canais do YouTube, nós nos abastecemos de informação, enfim, temos as pessoas que a gente se espelha. Claro que para mim o principal espelho, a principal fonte de inspiração se chama Jesus Cristo, né? Sou cristão e creio que não há exemplo a se seguir melhor do que Cristo. Porém, como os meros pecadores, né, não conseguimos chegar nem próximo à perfeição dele. Graças a Deus somos salvos pela graça, né? Mas temos boas influências também aqui na nossa terra, né? E cada um busca e bebe da fonte que achar que tem que beber, mas desde que eu acesso a internet, desde que eu estou nesse processo de conhecimento sobre esses assuntos, eu sempre bebi muito da fonte da direita, dos canais de direita, e claro, sempre vendo algo da esquerda, porque a gente precisa ter como que eu vou falar alguma coisa sobre algum assunto da esquerda se eu só bebo de uma fonte? Então é lógico que a gente escuta outras coisas, mas ali você também já percebe que vai contra alguns dos seus valores, por isso a sua balança acaba pendendo mais para um outro lado. E o que eu vou falar aqui pode parecer para alguns tipo, tá sinalizando alguma coisa, mas foi o que eu falei no começo do vídeo. Vamos falar sobre influência, né? E desde que eu tô na internet, eu vou usar num modo mais coletivo e dois no que é mais pessoal. Existem duas pessoas que moldaram meu caráter na internet. Um se chama Nando Moura, né? E o outro Marcelo Brigadeiro. São duas pessoas que na época apoiavam o Bolsonaro, e quando eles começaram a tirar o apoio, eu fui ver o porquê disso. Porque eu já gostava muito do canal deles, achava muito legal as coisas que eles falavam, tinha muita coerência. Sempre achei que político realmente está lá para ser cobrado e não para ser elogiado. Você está no seu serviço, você faz o seu trabalho de uma forma correta, seu chefe não vai lá bater palma para você. Afinal de contas, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você foi contratado para aquilo, então você tem que fazer um bom trabalho. É que aqui no Brasil, infelizmente, nós somos levados a ficar idolatrando o político, mas na verdade o político não foi feito para ser idolatrado, o político foi feito para ser cobrado, e quando ele fizer aquilo que ele prometeu, tem os parabéns dele e tudo, mas segue o jogo, meu amigo, você não está fazendo mais do que a obrigação. E eu sempre vi eles com essas posturas de cobrança, de realmente, de fato, não passar pano para atitudes erradas. E eu norteei toda a minha influência nessas duas pessoas, Nando Moura, Marcelo Brigadeiro. E quando eu falei e um é coletivo, agora pode ser que isso exploda, mas a verdade é uma só. O coletivo que eu falo é o MBL. Eu não faço parte do MBL, não faço. Tive dei algum apoio, mas um apoio de uma pessoa. O que é o apoio de uma pessoa, né? Na questão do vereador da minha cidade aqui, Márcio Colombo, um cara muito bacana. Então, claro, eu apoiei ele para vereador de Santo André, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2024. Não tenho contato com o pessoal de MBL, mas a postura do MBL, para mim, sempre foi uma postura muito íntegra, porque não seria fácil seguir, né, a manada, e hoje, se o MBL tivesse ao lado do bolsonarismo, ele talvez estaria muito mais gigante, né? Mas eles optaram por não se corromperem
para ganhar mais seguidor, para ganhar mais likes, né? E, isso me interessa muito, isso sempre me interessou. O que vai contra a maré, entendeu? Aquelas coisas que vai contra a maré. E fui começando acompanhando Kim Kataguiri, que para mim, pô, é até curioso. O Kim Kataguiri tem exatamente 10 anos a menos do que eu. Exatamente. O Kim Kataguiri é 10 anos mais novo que eu, exatamente. Eu sou de janeiro de 86, ele é de janeiro de 96, no mesmo dia. E um cara com 10 anos mais novo do que eu e já com um currículo gigantesco, com feitos do impeachment da Dilma, né, desde 2014 na internet, debatendo assuntos com o pessoal da esquerda, tudo. E eu sempre falei, pô, um cara tão jovem, 10 anos mais novo que eu, já fazendo tanto, né? Então, Kim Kataguiri, uma influência que eu não tenho nenhum problema em falar, por ser 10 anos mais velho que ele. Sim, uma influência muito... um cara que eu tenho muita admiração. É um cara que trabalha pra caramba. Você pode ir lá olhar no portal da transparência. Um cara econômico, não gasta meu dinheiro à toa, né? Porque político usa nosso dinheiro. Então tem que fiscalizar. E, pô, Marcelo Brigadeiro tinha no canal dele, ele tinha um negócio que fazia análise nos portais de transparência para ver quanto que os deputados, os vereadores estavam gastando, e isso achava legal pra caramba. Ia lá e olhava, comecei até a ficar meio viciado em olhar isso aí. Enfim, o Kim Kataguiri é uma figura sensacional, um cara que tem excelentes intenções pro país. Não tem o Arthur teve a questão dos áudios dele, que realmente foram áudios que pegaram mal, né? Mas de fato fez muito mais mal para ele do que para qualquer outra coisa, do que outra pessoa, porque era um cara que tinha realmente tudo para deslanchar, né? Até na questão de um governo do estado de São Paulo, enfim. Mas eu achei a postura dele na tragédia, eu achei a postura dele uma postura íntegra, porque ele poderia ter falado, não, a inteligência artificial, imitaram meu nome. O próprio Eduardo Bolsonaro estava na Copa do Mundo falando que estava no Catar porque foi levar pendrives, sabe? Ou seja, não teve. Se tivesse ido para o Catar, tivesse falado assim, não, vim aqui assistir a seleção brasileira mesmo, amo futebol, quero assistir, e teria sido beleza, foi lá assistir a Copa do Mundo. Pô, se eu tivesse condições financeiras também iria. Então, essa questão de não querer, sabe, parecer uma coisa, então você vai lá e inventa. Isso para mim é falta de culhão. E o Arthur teve culhão para falar, ó, fui eu, falei mesmo. E é claro, isso não é que diminui, mas isso mostra uma postura de homem, pelo menos. E é claro que fez muito mal para ele, para a carreira política dele, mas eu acredito demais no que o MBL quer para o país. Então são figuras que o meu problema não é o Bolsonaro fala as coisas que o Bolsonaro falava. O Bolsonaro também falava um monte de coisa que para muitas pessoas é absurda, mas essa parte do Bolsonaro, inclusive, era uma das partes que eu mais gostava dele. Eram as falas meio polêmicas dele, as falas às vezes meio escrota dele, entendeu? Que mostrava uma certa naturalidade. Quando ele falava, não quer ir pra cadeia, é só não estuprar, não matar, não roubar que você não vai pra lá. Eu achava isso sensacional, a postura dele. Então muita gente falava, nossa, que escroto falar um negócio desse, mas isso era uma das coisas que eu achava legal no Bolsonaro. Então eu entendi, é só você parar, fazer uma ginástica mental e entender. O que o Arthur mandou de áudio foi num grupo do futebol lá, dos amigos dele, que se você pegar o celular do seu marido, o celular do seu namorado, é capaz de você ver coisas muito pior. Essa é a verdade. Não vou ficar aqui cagando virtude e rotando virtude, porque eu sei que homem, quando tá no meio dos homens, acaba falando besteira mesmo, entendeu? Isso e ele não teve quebra de decoro, porque não foi durante o exercício de deputado, ele tirou licença, e tudo isso eu fui vendo e vendo que realmente era verdade, tudo que ele estava falando era verdade, né? Mas infelizmente eu consegui fazer essa análise de que ele realmente teve a cassação do mandato dele não pelo que ele fez, mas sim por quem ele era, e isso começou a me dar realmente mais ainda vontade de começar a ouvir mais eles,
a entender o que eles tinham de projeto para o país. Então, acompanho sim o MBL, não faço parte, mas acho muito legal as coisas que eles pregam. E assim, e eles são pessoas de fácil acessibilidade, não é assim, eu estou falando aqui do MBL porque eu tenho algum interesse. Não, porque o MBL não é uma coisa, nossa, impossível de chegar até eles. Não é. Porque eu falei, eu conheço pessoas e poderia até estar se eu tivesse interesse, mas não é esse. Eu estou dizendo sobre influências, né? Influências que a gente tem na internet. E eu tive essas 3 pessoas. A gente agora está tendo infelizmente, esse racha entre o Nando Moura e o Arthur Duval. O Nando Moura é um cara, ele é muito Caxias, né? Um cara muito correto. Então, tem coisas que ele não admite. Então, pô, eu vejo pelo Marcelo Brigadeiro, o cara é amigo dos dois, tanto do Arthur quanto do Nando, e ele fica, putz, que briga desnecessária. E eu também acho uma briga totalmente desnecessária, porque acho que os dois são caras muito bacanas, são pessoas que, poxa vida, já tiveram junto nas ruas fazendo entrevista e calando a boca de um pessoal, desses gados que ficam na rua por causa de político, né? Eles estavam lá escancarando a hipocrisia das pessoas na rua. Era bem legal esses quadros que eles fizeram poucas vezes, mas fizeram. Então, tipo, tinha uma sinergia ali. Mas depois do que o Arthur fez, o Nando, por ser um cara muito Caxias, realmente não soube absorver e aí começou enfim, esse racha entre eles. Mas continuo bebendo muito dessa fonte do Nando e também do MBL. E assim, honestamente, o dos que eu mais gosto é de fato o Marcelo Brigadeiro, pelo fato do Marcelo Brigadeiro, além de tudo, ser um artista marcial. Ele é um mestre, né, de luta livre. E assim, eu treinei um tempo Jiu, Muay Thai. Eu gosto muito de luta, né? E eu era uma criança muito briguenta, e depois que meu pai me colocou para praticar artes marciais, eu me disciplinei mais. Então, pô, tem aquela questão do mestre. Então, gosto muito do Marcelo, gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Sou um canal pequeno ainda, quem sabe um dia, se isso crescer e ele um dia ver esse vídeo meu, saber que, cara, a atitude dele politicamente falando, eu acho ele um cara sensacional, um excelente mestre, uma excelente pessoa, um cara que faz várias campanhas aí para ajudar associações aí lá em Santa Catarina. Ele tem um grupo de médicos que rodam um país que ele também apoia. Ou seja, um cara que por trás das câmeras não faz muitas coisas bacanas. Então, tipo, pô, fica aqui. Então, esse vídeo é a respeito de influência, de onde a gente bebe a fonte. E eu queria deixar aqui claro que eu tenho essas influências na internet. Então, todas as minhas opiniões são norteadas através do que essas pessoas falam, porque elas falam e pedem para a gente ir lá conferir. Eles não pedem para acreditar no que eles estão falando, eles falam e falam, vai lá conferir, entendeu? Isso eu acho legal, porque isso não é querer fazer você ser o gado deles, e sim, eu estou falando, eu provo, entendeu? E aí, esse tipo de postura é o que eu acho admirável. Então, essas são minhas influências na internet. Então, quem for seguir meu canal sabe que a minha base e a minha fonte, a maioria das coisas vão vir dessas pessoas, né, desse grupo, mas nunca sem nada, sem conferir antes, sem porque foi o que eu falei, eles mesmo me pedem para conferir. Então é isso que eu vou sempre fazer antes de trazer algum assunto aqui, é sempre, eu bebo dessa fonte, eu bebo dessa aqui, faço a minha análise e vejo o que eu posso tirar daqui, o que eu posso tirar dali, e venho aqui expor minha opinião, e você tem aí todo acesso aí para poder comentar. E aí eu peço aí, deixa um like, compartilha o vídeo aí, né? Vamos aumentar o número de inscritos aqui do canal. Se vocês tiverem algum pedido para fazer sobre algum assunto, sobre alguma polêmica da semana, vocês podem deixar também aí no comentário para eu poder estar respondendo aí vocês. Então, um abraço aí, fiquem com Deus todo mundo aí. Um abraço e é isso aí, falei mesmo.